gerações. Mais de 180 anos. Essa é a estimativa para um brasileiro que está entre os 10% mais pobres da população atingir a classe média do país. Os números são de um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, realizado com dados de 30 países, levando em consideração as condições de renda, educação, trabalho e saúde. O Brasil ocupa a segunda pior posição sobre mobilidade social. E a estimativa do país é a mesma para a África do Sul, perdendo apenas para a Colômbia, na qual o período de ascensão levaria a 11 gerações. Segundo o estudo, a desigualdade social e de renda é definidora no acesso às oportunidades. Exemplo são os filhos de pais na base da pirâmide, que têm dificuldade de acesso à saúde e maior probabilidade de frequentar uma escola com ensino de baixa qualidade, o que limita as opções no mercado de trabalho, já que a qualificação é pequena, aumentando cada vez mais a chance de perpetuação do ciclo de pobreza. Diferente de países ricos e emergentes, o elevador social anda mais lentamente aqui no Brasil. Com tantos dados desanimadores, como promover a mobilidade social, como sair da miséria e encontrar melhores oportunidades. Que Deus abençoe a sua vida todos os dias. O que eu mais quero, o que eu mais desejo para a senhora, o Senhor, você que está me assistindo agora desempregado, cheio de dívidas, principalmente você que está endividado, você que passou um ano aí que você diz assim, olha, você não tem ideia do sufoco, da situação que eu enfrentei esse ano. Eu me rastejei, eu me humilhei para as pessoas. Eu estou terminando o ano e eu não vi uma resposta, eu não vi uma saída, eu não vi um socorro. Eu não consigo enxergar uma solução para tudo que eu estou passando, o que eu estou enfrentando. O que eu tenho que fazer, pastor Juliano? A primeira coisa que você precisa fazer é se voltar para Deus. Não fique somente acompanhando um programa em casa, não fique afastado dos caminhos de Deus. Pega a sua Bíblia, vem segunda-feira e nem espera chegar segunda-feira, vem hoje ainda. Hoje ainda você pode começar a revolução, a mudança que você precisa fazer. Sabe aonde começa essa mudança? Começa dentro. Isso reflete fora. Você com paz, Deus dirigindo a sua vida, Deus conduzindo os seus passos, Deus te orientando, você vai fazer a diferença. Não espere esse ano terminar para que você diz assim, olha, o ano que vem eu vou ver se eu vou. Não, não. Começa com Deus. Se levante dessa situação ruim e pode ter certeza que Deus ele vai te dar condições e vai te capacitar para você vencer a cada dificuldade e a cada problema. O 011-3573-3500 é o nosso SOS para provar para você que Deus nunca mudou. Ele é o mesmo, de ontem, de hoje e vai ser sempre. Eu vou colocar essa história, esse depoimento. Assista esse vencedor aí da reunião de prosperidade com Deus e daqui a pouco eu volto. O desemprego pode levar uma pessoa ao desespero. A Ellen, que hoje é empresária, passou por essa experiência e vai nos contar como superou essa fase tão difícil. Olá, Ellen, seja bem-vinda. Como é que estava a sua situação financeira? Olá, a minha vida financeira ela era totalmente destruída, ao ponto que eu dependia das pessoas e já chegou dias que eu não tinha o que comer, o que vestir, bati em tantas portas atrás de emprego e eu não consegui o emprego. E isso me fez ficar tão triste, para baixo, que ao ponto que eu pensava que não tinha mais jeito para minha vida financeira e eu até tentei o suicídio devido a uma vida tão destruída que eu levava.
Qual foi o momento mais difícil que você enfrentou? Foi que eu tive que vender bombom na rua, vendi salgado na rua, fui humilhada, onde as pessoas que me viam onde eu trabalhava na antiga empresa zombavam de mim. Ellen, como você conseguiu mudar essa situação? Eu consegui mudar essa situação quando eu conheci, através das reuniões que falavam na Igreja Universal, participava de outras reuniões, mas foi falado da reunião do pacto com Deus. E até eu vindo na reunião, eu não fazia esse pacto, mas eu falei, ali está a resposta para a minha vida financeira. E eu comecei a vir às reuniões, fiz o pacto, fui fiel a Deus, o que o homem de Deus, o pastor falava no altar, eu comecei a colocar em prática e Deus, ele abriu as portas, ele me abençoou naquilo que eu pedi para ele. Após o pacto com Deus, quais foram as suas conquistas? Eu que corri atrás de emprego e muitas das vezes não tinha nem dinheiro para entregar currículo. Hoje eu tenho 2 empresas, tenho uma vida totalmente transformada. Eu emprego várias outras pessoas. Hoje eu tenho uma equipe de 12 pessoas que trabalham comigo. Eu tenho o meu carro próprio, não dependo de transporte público. E graças a Deus, graças à palavra de Deus, obedecendo, Deus me honrou e hoje eu tenho esse testemunho para contar. Qual é a sua maior riqueza? A minha maior riqueza, sem sombra de dúvida, é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que nos conduz, para a gente fazer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, é a minha maior riqueza, onde eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho a sabedoria que vem do Espírito Santo, aonde tudo que eu tenho hoje, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder o Espírito Santo porque ele é a minha maior riqueza. Ellen, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E se você também está desesperado e precisa de uma transformação de vida, faça como a Ellen. Participe da reunião da Prosperidade com Deus. Voltamos ao estúdio. E essa reunião de prosperidade com Deus é segunda-feira, tanto às 7 da manhã, como às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. As reuniões do dia nós fazemos em menos de 1 hora. É você vir pegar a sua bênção, receba a direção e coloque em prática aí no seu local de trabalho. Eu vou agora colocar a história da dona Zuleide. Esse depoimento eu peguei esses dias aqui, segunda-feira. Assista a história dela, eu volto daqui a pouquinho. Como é que é o nome? Zuleide. Dona Zuleide, quando a senhora entrou naquelas portas ali, como é que estava a sua vida? Quando eu entrei nessas portas, eu estava desempregada. Fiquei muito tempo desempregada, tanto é que eu tive que trabalhar, eu já tinha faculdade, experiência na área contábil, e eu tive que trabalhar de babá. Sendo formada? Sendo formada. Porque assim, teve um tempo que eu fiquei, nenhuma porta se abria para mim. Eu tive que trabalhar de babá. Então foi assim, não que seja desmérito, a profissão, mas para quem já tem uma formação e experiência na área, foi assim muito decepcionante. Tudo fechou? Tudo fechou. E eu já estava na igreja, detalhe. Aí eu fiquei bem firme, resistindo, fazendo propósitos e determinando, enfim. Aí tudo mudou na minha vida. Quer dizer que funciona mesmo. Essa pessoa que está assistindo, acompanhando, ouvindo pela rádio, tem uma formação, está com a vida travada, se ela vier, Deus responde. Sem medo de errar. E hoje, o que a senhora faz? Hoje eu sou corretora de imóveis e, assim, quando eu trabalhava de babá, eu ganhava um salário muito baixo, assim, o piso salarial, E hoje, assim, hoje eu ganho que eu nem imaginava que eu iria ganhar um dia. Porque, nunca imaginou? Não, porque Deus me deu a direção. Aqui no Congresso, eu tive a direção de trabalhar como corretora de imóveis. E até agora, esse mês que passou, eu fiz um propósito e eu fechei 2 vendas. Então, assim, deu uma renda de quase 100 mil reais. Coisa que eu nunca imaginava. Nunca imaginou? Não. Uma pessoa que vivia de salário, descobriu o seu talento, Sim. Descobriu o seu dom e hoje aqui. Sim, descobri aqui na Igreja Universal. Eu sempre peço a Deus que abençoe os corretores, porque não é fácil.
É uma vida difícil. Sim. É uma vida de lutar todo dia, né? Esse corretor, essa corretora que está ouvindo agora, acompanhando a TV, ela precisa fazer o congresso, né? Sim, precisa. Precisa determinar, vir no congresso, cumprir o que tem que ser cumprido, fazer o que tem que ser feito. Que com certeza Deus vai abençoar. Muito mais. Até agora, nesse mês aí, eu fechei 2 negócios. Então, assim, e tenho outros, assim, para a qualquer momento fechar também. Isso aí. É uma semente, né, dona Zé? É uma semente. Vai jogando dia após dia, Sim. colocando em prática o que aprende E aqui. lutando. Até o ano passado, Deus me deu a direção. Bem em plena pandemia, nós tínhamos um terreno que também foi conquistado através dos votos aqui no altar. E nós construímos uma casa e nós não financiamos nada, nem um centavo. Tudo através da fé. Construímos através da fé. E uma casa assim bem boa mesmo, mobiliei, equipei, móveis, tudo novo, todos os móveis novos sob medida, foi assim uma vitória mesmo. Um milagre, né? Um milagre. Deus sempre tem o melhor. Tem. Muito mais vai acontecer na sua vida. Amém, vai sim. Amém. Muitas pessoas têm buscado a conquista de um emprego, limpar o nome, uma empresa restabelecida, um novo automóvel, uma nova casa. Mas nada tem dado certo. Sempre um problema se põe de pé e faz com que os planos e projetos fiquem parados no tempo. As muralhas de Jericó aparentemente paravam os planos de Israel em conquistar a terra prometida, mas não os planos de Deus. Talvez você passou um ano repleto de derrotas até aqui. E cada passo que tentou dar para frente, se levantou uma muralha. Mas assim como o povo de Israel, que pela direção de Deus deram 13 voltas, resultando na queda da muralha, o que tem te impedido de prosperar também cairá por terra. Às segundas-feiras, da queda de todas as muralhas, onde as promessas de Deus se cumprirão em sua vida. Segunda-feira eu te aguardo aqui para esse último clamor do ano de 2023. As muralhas têm que cair. Você que está enfrentando lutas, dificuldades, problemas financeiros, você que diz assim, olha, eu preciso que Deus me dê uma direção. Eu só quero uma direção. Eu quero que Ele me mostre o que eu tenho que fazer. Alguma saída existe, mas eu não aceito começar 2024 sofrendo a mesma situação, os mesmos problemas. Eu te aguardo aqui. Você vai chegar aqui, você vai receber forças, ânimo, uma palavra vai ser dada a você. E você colocando em prática, vai dar certo. Eu vou colocar agora só histórias de pessoas que tinham ódio da Universal. Falavam até que nunca pisaria a planta dos pés aqui. Possa ser que seja essa a sua situação. Preconceito, orgulho. Você está sofrendo. Você está num fundo de poço. Você olha aqui do apartamento da sua sacada aí, você até enxerga aqui o nosso templo maior. Mas você não desce. Você não quer entrar. Algo aconteceu. Você se machucou. Passa por cima de tudo isso e vem lutar, porque Deus está te buscando. Só de você estar assistindo esse programa, é Deus te buscando. Pode colocar. Eu sou uma daquelas pessoas que fala, não, na Universal não vou entrar nunca. E é muito louco porque foi uma narrativa que eu comprei, porque eu nunca tinha lido nada, nunca tinha escutado uma pregação, nada. E eu cheguei aqui junto com a minha esposa numa situação bem difícil, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista emocional. Ao longo de muitos anos, né, eu tive uma vida profissional muito bem sucedida e perdi muita coisa, caí num buraco e já fazia muitos anos que eu não conseguia sair do lugar. E faz 11 semanas que nós estamos aqui. Eu fechei uma parceria com uma organização internacional, estou trazendo uma multinacional para o Brasil. Eu comecei a fechar outros contratos internacionais, ser chamado para palestrar, a fazer outros trabalhos com multinacionais aqui no Brasil e em outros países. Inclusive agora estou indo para o Peru fazer um outro trabalho. E isso em 11 semanas, aquilo que não aconteceu em 10 anos. Cheguei com uma vida derrotada,
como todo mundo, falando mal da Igreja Universal, falando mal do Bispo Macedo. Não tinha o que comer dentro de casa, dependia de ajuda de terceiros para poder se alimentar. Tinha 4 filhos na época, pequenos. Era uma miséria terrível. A gente lutava com a força do braço, mas não vencia. Era algo triste. Pior momento para o senhor? O pior momento foi quando a gente dividia, eu servia comida para as crianças, ela falava, você comeu? Eu falei, não, porque não tinha comida para todo mundo. Dava comida para as crianças, eu ficava sem comer. E além de tudo, eu tinha vícios na época, era viciado em bebida. Largou o vício? Graças a Deus, fui liberto dos vícios. Para quem não tinha casa, a gente tem 7 imóveis, sem contar as obras que a gente está construindo, que a gente hoje é imobiliária e construtora. Tudo que a gente não tinha, Deus deu para a gente 70 vezes 7. Mas o mais importante é a paz que a gente tem. Não tem mais briga no casamento hoje? Não tem mais briga com casamento abençoado, empresa abençoada. Essa é a 9ª segunda-feira que eu venho na igreja. A primeira que eu vim para desistir da minha empresa. Eu tenho uma empresa há 20 anos e desde o 12º ano tudo começou a ficar muito, muito difícil e eu venho fazendo mais uma pós, fazendo mais uma especialização, tendo mais conhecimento e isso me levou a ficar doente. Eu fiquei doente ao ponto de chegar no médico e a médica falar, olha, você está com burnout, eu tinha crises de enxaquecas constantes. E aí eu liguei para o meu advogado e falei, doutor, preciso da sua ajuda, eu vou desistir. Eu não quero morrer pela empresa, eu tenho filhos pequenos. E aí o meu advogado falou, tudo bem, mas antes de você desistir, eu gostaria que você fosse numa reunião comigo. E aí eu e meu esposo fomos até a casa dele, ele nos trouxe aqui. Há 9 semanas atrás? Há 9 semanas atrás, bispo. Na primeira semana, no primeiro dia que eu vim, eu não peguei a aliança, porque o senhor foi muito enfático, né? Só pegue se for até o fim. Eu ainda não estava convencida, eu sempre tive muito preconceito com a Igreja Universal, nunca tinha estado numa Igreja Universal. E aí, no dia seguinte que eu vim, na terça-feira, nós vendemos na minha empresa o que nós não tínhamos vendido no mês todo. Ainda não me convenceu. Ainda falei para o meu esposo, tá vendo? Se eu acreditasse nisso, eu poderia dizer que foi razão de eu ter ido. Só que na segunda eu quis vir também. Quando eu vim, ali o Espírito Santo falou comigo, eu vim, fiz o pacto, e aí as coisas foram acontecendo, eu tenho bênçãos para contar da 2ª, da 3ª, da 4ª, da 5ª, da 6ª, da 7ª, da 8ª semana. Coisas assim que a minha vida mudou. A ideia de grandeza para muitos é algo inatingível, inacessível. Por isso, milhares de pessoas se rendem ao fracasso, subjugados pelo medo e a mente limitada que os impedem de prosperar e crescer. Mas para quem quer e não aceita a derrota na vida financeira, é possível comer o melhor dessa terra. Você sabe qual é o segredo para se tornar grande em tudo que se propor a fazer? Saiba que existe um caminho, um método e um segredo infalível para você se tornar a sua melhor versão e alcançar a grandeza que vem de Deus. Você sabia, meu amigo, que uma perca, você passar por uma situação de perder algo, não é fácil. Eu atendo pessoas aqui que dizem assim, olha pastor, toda bagunça, todo sofrimento começou na minha vida quando eu perdi meu emprego na pandemia. Tem pessoas até agora, você pode ter certeza disso, que não conseguiu se levantar. Até hoje ela está endividada, porque perdeu o único local que ela tinha para ganhar o pão de cada dia dela. Nós vamos colocar uma matéria agora que fala mais, daqui a pouco eu volto. Cada 40 segundos, uma pessoa no mundo comete suicídio. Vou te ajudar a tirar a foto, vai. Tira aí. Vai, tira aí, sabe? Viu? É o inimigo querendo te levar. Te levar, mas não conseguiu. Ele vai conseguir. Dessa vez ele não vai conseguir nunca. Tão cedo, viu? É possível saber o que se passa na cabeça de um suicida?
O suicídio é um ato de causar a própria morte de maneira intencional. As razões para que alguém cometa suicídio podem ser diferentes. Geralmente, fatores como problemas familiares, conflitos psicológicos e pessoais. Problemas nos setores profissionais e financeiros também se tornam grandes agravantes. Realidade que chegou à família do Bruno, que perdeu o pai para o suicídio. Segundo ele, os problemas financeiros enfrentados pelo pai culminaram para o triste desfecho. Ele ficou desesperado porque ele foi processado por todos os funcionários dele, mas ele perdeu o emprego e os funcionários processaram ele, né? O dinheiro ficou apertado, aí foi a primeira vez que a gente reparou que ele estava com uma depressão e que aquilo estava deixando ele doido e que ele estava super preocupado. Segundo especialistas, a perda de vínculos considerados importantes podem levar ao suicídio. Vínculos protegem contra suicídio. A ausência de vínculos são fatores de risco para suicídio. Exemplo, uma pessoa desempregada perdeu um vínculo de trabalho. Uma pessoa que tem poucos laços com a sociedade. Para os especialistas na área da saúde, o suicida não quer se matar, mas sim se livrar do problema que enfrenta. Suicídio é uma solução permanente para um problema temporário. A pergunta que fica é: será que essa é a única saída? A resposta para essa pergunta você receberá agora. Com certeza, meu amigo e minha amiga, não é a solução. Você não quer morrer. Você quer acabar com o sofrimento. Só que você vai começar um sofrimento pior ainda, que é eterno. Porque a sua alma é preciosa. A sua vida é preciosa. E não há mal que dure para sempre quando você toma uma decisão de se aliar com Deus e vir buscar. Deixa essa arma de lado, pare com esses pensamentos, vem aqui que nós vamos te atender, coloca a planta dos pés aqui, faz a sua parte, Deus vai fazer a dele e um dia você vai estar aqui dando o seu testemunho. Eu quero que você prepare um pão, porque quando for agora domingo, às 18 horas, vai ter uma bênção ao vivo, transmitida pela Record, para todas as famílias, para todos os lares e nos canais da igreja também. Eu deixo vocês com essa mensagem que fala mais a respeito. Eu te aguardo aqui, lembrando, nem espera chegar segunda-feira. Vem hoje ainda. Hoje ainda nós vamos te ajudar. Deus abençoe. Neste domingo, um dia para que a bênção de Deus venha sobre toda a sua família. Prepare um pão e traga-o para ser consagrado em uma das reuniões pela manhã, às 7 ou às 9h30. E ao cair da tarde, reúna seus familiares, porque às 18 horas, ao vivo, o Bispo Macedo, em uma transmissão especial, ministrará a bênção da família com o partir do pão, para que este seja o melhor fim de ano para você e todos os seus familiares. Acompanhe em um templo da Igreja Universal ou assista pela TV Templo, canal 10.1 em São Paulo, Record, CBI, CNT, Univer Vídeo, Rede Aleluia e pelos canais do YouTube e Facebook. Neste domingo, a bênção da família com o partir do pão. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. E em todas as igrejas Universal.